Senhor presidente, como Vossa Excelência mesmo disse ao iniciar seu pronunciamento, essa será uma semana muito intensa para o Parlamento brasileiro e, por conseguinte, para o nosso próprio país. Sobretudo, se localizarmos os fatos que acontecerão na Câmara e aqui no Senado, dentro desse ambiente de crise profunda, crise política, crise econômica, enfim. E será uma semana intensa, não apenas por conta da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados. Mas para nós, senadores e senadoras, nós também, pela previsão, deveremos ter uma semana bem carregada de matérias para votar. Eu olhava à mesa a nossa pauta, que não foi uma pauta ainda pactuada, consensuada entre os líderes partidários, mas uma pauta que já vem sendo anunciada pelo presidente do Senado há algum tempo. E eu, nessa pauta, gostaria de destacar 2 projetos que nós deveremos votar. O primeiro projeto diz respeito à abertura, à legalização dos jogos no Brasil. E o segundo projeto trata de uma propositura do senador José Serra, hoje ministro interino das Relações Exteriores do Brasil, ministro interino desse governo temporário de Michel Temer, um projeto que estabelece um teto para o endividamento público em nosso país. Um projeto, de igual forma, extremamente polêmico, porque trará reflexos profundos não só na economia do Brasil, mas na forma de execução dos serviços públicos, principalmente, e na orientação dos próprios investimentos em infraestrutura. Então, nós todos temos a convicção de que um projeto de tamanha relevância precisa, obviamente, de que tenha seus impactos discutidos de forma mais aprofundada. É certo que a própria Comissão de Assuntos Econômicos, num passado não muito distante, debateu a matéria. Entretanto, precisamos renovar o debate, precisamos atualizar o debate para que, em seguida, o plenário possa, com todo o conhecimento, com toda a segurança, votar e decidir sobre a matéria. Em relação à liberação dos jogos, senhora presidente, esse é um problema que também considero crucial. Não é a primeira vez que a matéria vem à pauta. E sempre que a matéria vem à pauta, ela vem exatamente dessa forma, tentando aprová-la rapidamente, sem que possamos desenvolver um debate mais seguro, um debate que discuta não apenas o quanto de recursos essa decisão poderá trazer para os cofres públicos, mas um debate que seja capaz também de localizar quais os problemas que essa matéria e essa decisão poderá tomar também, trazer também para o Brasil. Eu tenho assistido, senadora Ana Amélia, com muita atenção, senadora Gleisi, alguns debates e algumas observações sobre essa matéria, sobre a legalização dos jogos no Brasil. E algumas pessoas dizem o seguinte: não, em vários países do mundo os jogos foram legalizados e isso tem sido muito bom. Tem sido muito bom porque os prejuízos do ponto de vista social, do ponto de vista da lavagem de dinheiro, não tem sido significativo. Mas vejamos nós, o que existe em outros países são a possibilidade de que cassinos atuem de forma legal, aberta, mas em localidades determinadas. O projeto de lei que está para ser debatido e votado pelo Senado Federal é muito diferente disso. Aliás, eu diria até absolutamente diferente disso que ocorre em outros países. O projeto de lei, primeiro, ele legaliza todo tipo de jogo no Brasil, do bingo ao cassino, ao jogo do bicho, todos os jogos serão legalizados. Segundo, não há determinação geográfica para que esses jogos, por exemplo, cassinos, possam ocorrer, não. Todo o Brasil, essas atividades poderão se desenvolver. Então, acho que discutir isso em poucos dias, votar uma matéria tão delicada, tão
tão perigosa é extremamente grave. Eu quero dizer, senador Lindbergh, Vossa Excelência, que é o líder da minoria aqui nessa casa, e eu tenho a honra de estar ao seu lado como vice-líder, assim como a senadora Gleisi e alguns outros senadores, nós não podemos deixar que essa matéria seja votada dessa forma. Se, por um lado, é certo que o Brasil vive uma crise econômica, que a União, os estados brasileiros têm visto a sua arrecadação minguar, por outro lado, nós não podemos aprovar de forma assodada um projeto cujo impacto social é tão forte como esse da legalização do jogo. Quem é que não sabe? Quem é que não sabe que os jogos de azar andam de mãos dadas com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, andam de mão dadas com a lavagem de dinheiro. Aliás, boa parte dessas casas abertas de jogos nada mais serve do que para lavar dinheiro. Todos sabem disso. E qual é a capacidade do Estado brasileiro em fiscalizar essas atividades? Muito pouca. Então, eu creio e espero, senadora, que nós todos e todas tenhamos muita responsabilidade para com o nosso país e não votemos de forma tão assodada, absurda, uma matéria de tamanha relevância e complexidade como é também a legalização dos Jogos do Brasil, sobretudo pela forma como está o projeto, uma forma ampla e que não aponta nem de forma concreta quem seriam os entes a fiscalizar essas atividades em todo o território nacional, porque de acordo com o projeto, qualquer cidade brasileira, seja uma capital, uma cidade de fronteira, uma grande ou uma pequena cidade, estará liberada para abrir casas de jogos, sejam bingos, sejam cassinos, absolutamente tudo. Mas, senhora presidente, uma outra questão que eu quero destacar nessa segunda-feira, início de semana, são as decisões, os movimentos, as decisões preocupantes que estão sendo feitas, realizadas pelo governo do senhor presidente interino temporário Michel Temer. E eu aqui me refiro ao fato de que a semana passada anunciou-se a nova previsão de meta fiscal para o Brasil no ano de 2017. E, obviamente, que essa nova previsão, que ainda não está bem explicada, ela precisa que, ao entorno dela, decisões sejam tomadas. Vejam os senhores e as senhoras. No projeto de LDO, encaminhado ainda pelo presidente Dilma, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é onde fica constado qual é a previsão, e não é um dado perfeito, não é um dado absoluto, porque é uma previsão somente, é exatamente nessa lei onde se faz a previsão do resultado fiscal do governo brasileiro ao final de cada exercício. E para o ano de 2017, a presidenta Dilma havia enviado um projeto de lei prevendo um déficit orçamentário para 2017 na ordem de 65 bilhões de reais. O presidente em exercício, assim como fez para a meta desse ano, que era de 97 bilhões a previsão do déficit, ele passou para 170 da mesma forma, passou os 65 bilhões negativos do ano que vem para uma previsão de 139 bilhões negativos, ou seja, numa linguagem bem compreensível, a previsão desse governo interino do senhor Michel Temer é que no ano de 2017, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, gaste, do ponto de vista das suas despesas primárias, mais 139 bilhões de reais, além daquilo que deverá arrecadar. E, senhora presidente, não está, mais uma vez, bem explicado o porquê acontecerá esse déficit, mesmo porque o que a gente vem lendo pela imprensa, e aí nós só estamos tratando ainda da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não chegamos ainda na Lei Orçamentária Anual, que só será encaminhada para o Poder Legislativo no mês de agosto, mas já
lá na LDO dá para termos uma ideia do que deverá acontecer em termos de previsão para o ano seguinte. E desses 139 bilhões previstos para o déficit, segundo explicações do próprio ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro Meirelles, segundo explicações do próprio ministro do Planejamento, estão embutidos uma arrecadação extra, um incremento de arrecadação de aproximadamente 50 bilhões de reais. Por isso que eles dizem, o déficit deveria ser maior, deveria ser um pouco maior a previsão de 2017 em relação a esse ano de 2016. Entretanto, deverão entrar a mais nos cofres públicos em torno de 50 bilhões de reais. E de onde virão esses recursos, segundo ele, senador Lindbergh? Das privatizações, das concessões. Privatizar os aeroportos que fazem a ponte aérea. Privatizar Santos Dumont, no Rio de Janeiro, privatizar Congonhas, em São Paulo. E eu já disse, eles que não avancem querendo privatizar o aeroporto da minha cidade, Manaus. Porque em todas as privatizações, as concessões ocorridas até agora, o governo procurou tomar muito cuidado e garantir que alguns aeroportos importantes, que são aeroportos vantajosos, que são aeroportos superavitários, continuassem na mão do Estado para que pudesse haver uma compensação. Se, por um lado, o aeroporto de Guarulhos foi privatizado, por outro, o Santos Dumont em Congonhas não foi. Por quê? Para isso. Porque a Infraero, que é uma empresa que tem um capital público, uma grande empresa, ela não tem a atribuição apenas de manter, assim como a União, de manter somente os grandes aeroportos. Ela tem também como obrigação manter aeroportos em cidades pequenas. Por exemplo, a cidade de Tabatinga e de Tefé, no interior do meu estado, tem os seus aeroportos, porque são cidades importantes, do ponto de vista da segurança, inclusive. Tabatinga é uma cidade que fica numa tríplice fronteira muito complicada, Brasil, Colômbia e Peru, numa área intensa de tráfico de drogas, então é importante a presença do Estado ali, mas são aeroportos deficitários. Então, para manter esses aeroportos deficitários, o que a empresa faz? A empresa supre as necessidades desses aeroportos a partir do que ela recebe do ponto de vista do superávit, do lucro, podemos assim dizer, dos aeroportos maiores, não é? Então, estão falando nisso, em privatizar os aeroportos também bastante rentáveis para o Estado brasileiro. Diz o governo que seriam entre as concessões, as privatizações, as relicitações, porque seriam concessões já vencidas ou prestes a vencer, sobretudo na exploração da geração de energia a partir de hidrelétricas. Isso traria esse recurso extra para o governo. E a outra previsão, também embutida nesse valor dos 50 bilhões, seria, desde já, os leilões do pré-sal, aquilo que nós dizíamos e que eles diziam, porque o Senado, nós, quando votamos aqui e perdemos numa primeira votação por muito poucos votos, acho que na votação da urgência foram somente 2 votos de diferença, e nós utilizávamos, senadora Gleisi, como argumento que não era nem hora de debater aquilo, porque não havia nenhuma previsão de abertura de novas áreas de exploração de petróleo, porque era muito mais lógico, continua a ser muito mais lógico incrementar a produção das áreas já abertas do que abrir novas áreas de produção, porque vai abrir novas áreas de produção no momento em que o preço do petróleo está lá embaixo. Então, não é correto do ponto de vista da economia que se faça isso, mas eles já estão anunciando que vão abrir no mínimo 4 leilões para 4 áreas diferentes, para o Brasil ganhar quase nada. Agora vão esperar o quê? Segundo esse governo interino, vão esperar a aprovação pela Câmara dos Deputados da votação da matéria, infelizmente já aprovada aqui, que tira a exclusividade da Petrobras na exploração. E exclusividade, leia-se, não significa dizer que a Petrobras seria única, não. É que ela sempre teria o poder de mando, mas nunca esteve proibida de formar consórcios com empresas privadas. Concedo a parte com a benevolência da nossa presidente, a Vossa Excelência, senador Lindbergh. Senadora Vanessa Graziotin,
Esse é um tema que nos preocupa muito. Foi aprovado na semana passada, infelizmente, na comissão especial que trata do tema, o fim da condição da Petrobras como operadora única da Petrobras e tiraram também os 30% que a Petrobras tem direito em todo o campo do pré-sal. Primeiro, é preciso que se diga, nós vamos ter um prejuízo muito grande para a nossa indústria, porque é a operadora única que contrata os serviços, que contrata a fabricação de navios aqui no país, de plataformas. A gente lembra, antes do presidente Lula assumir, que a indústria naval estava destruída. A gente produzia tudo, comprava os navios de fora, as plataformas de fora. Se a gente tira a Petrobras da condição de operadora única, não vai ter desenvolvimento da indústria nacional. Porque uma multinacional de petróleo não vai fabricar navio aqui, não vai fabricar plataforma aqui, não vai investir em ciência e tecnologia aqui. Segundo, é preciso que se diga, o pré-sal já foi descoberto, e foi descoberto pela Petrobras, pelos brasileiros. O risco é zero. Zero. Aí estão tentando transformar isso, que é um grande bônus para o país, no ônus. E estão entregando de mão beijada para essas multinacionais de petróleo. Eu quero só chamar a atenção de Vossa Excelência que nos 2 últimos escândalos internacionais de espionagem mundiais, a Petrobras aparece, tanto no Wikileaks, que foi divulgado por Julian Assange, quanto da NSA, que foi divulgado por Snowden. Nesses 2 casos de espionagem internacional, aparece espionagem sobre a Petrobras, sobre o pré-sal. Então, eu acho, sinceramente, que esse ponto está muito associado, na minha avaliação, a esse golpe que está em curso aqui no país. Porque esse golpe que deram na presidenta Dilma é para restaurar o neoliberalismo, mas tem sim cobiça internacional em cima dessa grande riqueza estratégica para o futuro do próximo período, que é o petróleo. E eu diria a Vossa Excelência começou falando sobre a meta fiscal para 2017 que eles divulgaram na LDO. E que o Temer tem falado em reuniões aqui que a ordem é privatizar geral. Mas na meta, Vossa Excelência falou em 139 bi. Eu quero chamar a atenção que, na verdade, não é 139 bi. O número é 194. Eles fizeram essa confusão toda em cima do discurso de responsabilidade fiscal para afastar a presidenta Dilma, no ano que houve o maior contingenciamento da história do país, que foi no ano de 2015, e eles afastam a Dilma. O que eles fizeram? Relaxaram a meta esse ano. Esse ano foi para 170 bi. Nos 4 primeiros meses, senadora Vanessa, janeiro, fevereiro, março e abril da Dilma, sabe qual foi o déficit? 5 bi. Eles estão botando 165 bi para esses 8 meses. Aí, em relação ao ano de 2017, eles tentaram enganar as pessoas, enganaram os setores da imprensa aí, falando de 139 bi. Não é. Se você pega receita e despesa, o rombo é de 194 bi. Aí eles quiseram camuflar isso, dizendo, não, eu vou arrecadar 50 bilhões a mais. Mas sem explicar o que é. É isso que eu estou falando, senador. Então, exatamente. Eu sei disso. Então, receita menos despesa é 194 bi. Agora, o importante, o que é? Eles querem cortar dos trabalhadores na Previdência, acabar com a vinculação do salário mínimo com benefício previdenciário, querem tirar da educação e da saúde. Agora, onde é que eles estão ampliando gastos? É para manter o velho presidencialismo de coalizão. Eles querem, e eu vou falar sobre isso hoje, sexta-feira eles editaram uma medida provisória, que é uma medida provisória da morte, o nome. Acabaram auxílio-doença, senadora Vanessa. Eles agora, com 4 meses, eles encerram. E a pessoa, depois de 4 meses, vai para onde se continua doente? Não pode ir para o chão da fábrica. Para de receber o benefício. Eles fizeram uma coisa, estão pegando em cima dos mais pobres. Agora, para emenda parlamentar não falta dinheiro, para negociação com o governador não falta dinheiro, para pagar empreiteiras que devem ao governo não falta dinheiro. É o que eu estou chamando de keynesianismo fisiológico. Então, eles têm ampliado o gasto, têm desmoralizado aquele discurso da responsabilidade fiscal. Esse discurso não se sustenta mais. E volto a dizer, nós estamos lá na comissão do impeachment. Quem participa da comissão do impeachment, a gente fica impressionado com os discursos deles. Irresponsabilidade. Pelo amor de Deus, se fosse a presidenta Dilma que tivesse anunciado aquele apoio, aquela negociação com os governadores, o mundo tinha caído. Eles tinham feito aqui, a senhora lembra, e eu encerro dizendo isso, que no final do ano passado, a Dilma decidiu
mandar um orçamento com déficit para o Congresso Nacional. Eles fizeram, não pode, e o relator do orçamento, que era o deputado Ricardo Barros, que hoje é ministro da Saúde do Temer, aí apresentou uma meta superavitária. Agora, com eles, pode tudo. Então, eu queria fazer questão de registrar a incoerência do discurso desse pessoal aqui no Senado Federal. Eu agradeço, Vossa Excelência, e também a paciência da nossa presidente, senadora Ana Amélia, que eu falo aqui como comunicação inadiável, mas, senador Lindbergh, eu acho que é isso que vai ficando claro, e a nossa obrigação, o nosso dever no Senado Federal é mostrar isso às pessoas. Eu comecei falando dessa previsão deficitária de 139 bilhões. Entretanto, só não foi maior porque eles disseram que vai aparecer como recursos extras para o país em torno de 50 bilhões que ainda não explicaram. Eles precisam explicar de onde virá esse dinheiro, porque estão dizendo que não vão criar tributos. Mas veja, o Brasil inteiro ouve falar no aumento da CID. O que é o aumento da CID? A CID é contribuição sobre intervenção do domínio econômico sobre os combustíveis. O que significa aumentar a CID? Significa aumentar a inflação, porque esse é o pior de todos os tributos, porque ele incide em absolutamente todos os produtos, todos, porque o combustível está em tudo, seja na produção, seja no transporte. Então, vai aumentar a CID, aumentar a inflação, aí manter a desculpa de que as taxas de juros têm que continuarem altas, porque a inflação está na iminência de aumentar de novo. Então, é grave o momento que nós estamos vivendo, não só pela pauta dessa casa, não só pelas decisões da Câmara, mas pelos movimentos, pelas decisões desse presidente temporário, que diz que vai arrumar dinheiro privatizando o patrimônio público, arrumar dinheiro fazendo leilão do petróleo no momento em que não deveria ser feito, porque entregar a preço de banana para as empresas privadas americanas, essa nossa riqueza, essa riqueza que é do Brasil. E, enquanto isso, como diz o senador, outras medidas que retiram recursos. Mas, senadora Ana Amélia, eu concluo aqui meu pronunciamento, e se Vossa Excelência me permite, eu concluo o pronunciamento... A editoria da revista Marie Claire, que mais uma vez, mês passado, na sua edição, trouxe uma matéria importante sobre a bancada feminina do Congresso Nacional, senadora Ana Amélia. E nessa edição, ela traz uma importantíssima matéria sobre a realidade dos estupros coletivos no Brasil. E é uma matéria investigativa que houve casos e mostra de uma forma tão clara como o Brasil convive com um problema tão grave que atinge tantas mulheres no Brasil e um problema que ainda, eu não posso nem dizer que seja subnotificado, nem notificado é. Porque se há uma subnotificação nos casos de estupro contra a mulher, quando os estupros são coletivos, isso nem chega ao conhecimento. Quando chega ao conhecimento público, é por outras formas que não a denúncia direta daquela mulher que sofreu. Então, eu agradeço e peço, senadora Ana Amélia, que essa matéria fique registrada nos anais de nossa casa. E muito obrigada pela compreensão, senadora. Obrigada.